Nem sempre um canto espontâneo é um canto profético. O profético, para mim, tem a ver com a inspiração do Espírito Santo. É quando você está proclamando não só do seu conhecimento humano, mas você está liberando algo que é por liberação do Espírito. Nem é sempre tão místico quanto parece ser. Muitas vezes você está cantando a Bíblia, mas o fato de que você cantou aquele versículo na hora certa, no momento certo, pode ser profético. Porque se Deus te inspirou a lembrança daquele versículo, simplesmente cantar aquele versículo pode ser profético em si, porque apesar de estar escrito, você liberou na hora certa, da forma certa. Mas lá também eles falam muito sobre essa questão de navegar a presença, honrar, como ministrar ao Senhor, né? A gente fala em inglês ministry to the Lord. Nós somos chamados para ministrar ao Senhor, não as pessoas. Na verdade, assim, também as pessoas, mas primeiro ao Senhor, porque quando nós ministramos ao Senhor primeiramente, quando Ele vem, né? Entende o que eu estou falando? Quando Ele vem, Ele atende às necessidades das pessoas. Às vezes a gente fica gastando toda a nossa energia tentando ministrar pessoas, e as pessoas ficam lá precisando de transformação, libertação, cura emocional, né? Romper em Deus, e você fica ali, né? De aconselhamento. Eu sou a favor de aconselhamento, mas tem coisas que é entre só elas presença. E Deus, é só presença. E elas com Deus, elas serem bons recipientes da glória de Deus, porque quando a glória vem, elas são purificadas. Então, tem coisa que não vai ser no aconselhamento, que não vai ser no tete-a-tete ali do pastoral. Tem um versículo que eu amo, eu preciso achar o endereço dele de novo. Numa versão meio Eugene Peterson, assim, fala assim: virá sobre ti uma presença qual te fará entender as coisas. Ou seja, o poder te capacita. Yes. Fiquem até que do alto vocês vão ser revestidos de poder, então vocês irão para... Muito bom. Então, poder capacita, mas muito a presença nos traz compreensão. Muito bom. Nos convence. Muito bom. Muda. Então, teve direções que Deus deu para minha esposa, numa época bem pontual, que ela falou assim: Bruno, eu não entendi o que Deus falou. Chegou uma pessoa e entregou: cara, Jesus está mandando falar para sua esposa que ele está dando um guarda-roupa novo para ela, cheio de roupa. E tipo, o que significa? Vou engordar? Vou emagrecer? Eu vou engravidar? Eu vou... E tipo assim, nesse ambiente eu falei assim: cara, eu não sei. Entre de ficar achismo, eu falei: quer saber? Eu sei de uma coisa. Vamos adorar. E quando veio a presença, ela... Uau, eu entendi o que Deus queria falar. Então você vê que desde a velha aliança, num outro formato, né? Para mim, o diálogo mais incrível e mais profético da Bíblia inteira está no encontro de Elias e Eliseu. Não tem fala. Um olha para o outro, Elias vem, pega uma capa, coloca sobre Eliseu, ele fica embaixo dessa capa. Elias vai como quem vai embora. Eliseu corre atrás, tira a capa, devolve, e aí vem a primeira palavra: posso me despedir dos meus pais? Ou seja, ele entendeu tudo que ele precisava debaixo daquela presença. Debaixo daquele manto que era de Deus, né? Para a vida de Elias. E ele pôde um dia... Então eu falei assim, cara, existe uma presença que vai fazer a gente entender as coisas. Então ela traz essa compreensão, né? Você crê que... Salmos 40... Não, pode. Salmos 40, verso 3, fala exatamente sobre isso, né? Ele colocou nos meus lábios um novo cântico. Terrilá, canções espontâneas. E aí vem o que a gente está conversando. Então, muitos verão, temerão e passarão a crer no Senhor. Falei, peraí, mas eu não estou fazendo algo para eles aqui, eu estou fazendo... Ele está colocando nos meus lábios um novo cântico a ele, e de repente as pessoas estão vendo, temendo e passando a crer nele. Muito bom. A presença está convencendo. É o testemunho. É o testemunho. Muito bom. Laura, você crê que no ambiente de culto sempre tem que ter espaço, por exemplo, para uma adoração mais profunda, profética, junto com uma celebração? Você tem que ler sempre o ambiente? Como é que você acredita nisso? Vona, eu acho que depende. Eu acho que precisa ter uma dieta completa. Assim como o nosso corpo é nutrido de diferentes nutrientes, que a gente precisa ter uma alimentação, né, uma dieta completa, tipo assim, carboidrato, proteína, gordura, tudo ali. Eu acho que espiritualmente nós precisamos estar nutridos de toda sorte de coisas, assim, sabe? E a adoração profunda, ela é um elemento muito importante para a nutrição do espírito. Eu ia até falar isso para você, talvez falar um pouco mais sobre a adoração profética. Por quê? Muita gente ainda pensa que é tipo tocar o tambor da bateria. Agora vamos profetizar. Né?
Não é, mas é verdade. A galera acha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você falou que até escreveu, né, algo sobre isso. Aham. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê a adoração profética, o que realmente é. Aham. Meu, o profético em si, a gente pode aí lidar com várias definições, tá? Mas eu acho que a cerne, acho que a espinha dorsal da adoração, do profético, é fazer por inspiração, né? A diferença entre um canto natural e um canto profético, nem todo canto espontâneo é um canto profético, né? O canto espontâneo, ele pode estar fora do planejado, você pode cantar aquilo que está no seu coração, nem sempre um canto espontâneo é um canto profético. O profético, para mim, ele tem a ver com a inspiração do Espírito Santo. É quando você está proclamando não só do seu conhecimento humano, mas você está liberando algo que é por liberação do Espírito. Nem é sempre tão místico quanto parece ser. Muitas vezes você está cantando a Bíblia, mas o fato de que você cantou aquele versículo na hora certa, no momento certo, pode ser profético. Porque se Deus te inspirou a lembrança daquele versículo, simplesmente cantar aquele versículo pode ser profético em si. Porque apesar de estar escrito, você liberou na hora certa, da forma certa, tá? Então, tentando definir aí a forma como eu tentei ensinar os meus alunos também do que seria o profético. Nem tudo que é espontâneo é profético. E aí, a gente está falando na questão musical, nós estamos falando de alguém estar cantando. Então, tem palavras, tem melodias, e você tem cada instrumento com a sua contribuição musical. Você tem ali instrumentos harmônicos, melódicos, ou um pouquinho dos dois, e você tem um percussivo. Cada um tem o seu papel dentro da banda, né? E eles se entrosam, né? Esperamos que esteja entrosado. Essa é a intenção. Essa é a intenção, que eles sincronizem. E existe um esforço da unidade, não é verdade? Você não vai conseguir fazer sem unidade. Mas, às vezes, você tem uma unidade de som, mas você não tem uma unidade de coração. Que é uma das coisas que eu mais tentei forjar naquele meu apostolado. No meu tempo de tentar gerar cultura. Tentar não, de realmente gerar cultura lá nos Estados Unidos com a equipe de louvor lá, que é você ensinar uma unidade de coração. É muito louco porque quando a gente fala de adoração profética ou criar um lugar para a presença, muitas vezes a gente pergunta, né, como é que faz? Como que a presença de Deus vem? E eu acho que essas perguntas elas são muito válidas. Eu já perguntei muito. O que Deus gosta? Porque você faz uma coisa um dia e daqui a pouco você está no mesmo... Faz a mesma coisa no outro, não rola. Sempre tem esse questionamento. Exato. Aí você quer, tipo assim, né? Eu escrevi um texto meio recente, lá no Instagram mesmo, que eu coloquei estudantes de Deus versus estudantes de fórmulas. Hoje em dia, existem pessoas que são bem investidas em estudar fórmulas, mas a fórmula ela te dá uma falsa sensação de que você é Deus, porque se eu fizer essa fórmula, eu controlo os resultados. Isso é uma falsa sensação de ser Deus, né? As pessoas elas querem ser Deus. E elas dizem estar seguindo a Deus, mas elas ainda seguem aos seus próprios meios de resultados. E isso é ser seu próprio Deus, não é estar debaixo do senhorio de Deus. Então, existe uma distinção que, como a gente veio falando, que ela vai precisar ser cada vez mais real, essa distinção, por causa dos tempos, né? Os tempos eles estão ficando cada vez mais trevosos. As trevas estão ficando cada vez mais densas, mas a igreja cada vez mais gloriosa para combater. Mas os tons de cinza eles estão ficando... A gente entra no Netflix e é difícil achar uma coisa que dá para assistir, né? Mas, às vezes, ainda acha um negocinho aqui. Pessoal, eu prometo para vocês, conta 20 anos daqui, não vai ter uma coisa que preste lá. E o crente ele vai ter que decidir se ele vai estar na frente do Netflix ou se ele vai realmente aprender a fazer separação entre aquilo que é oferecido por esse mundo como prazer para ele ou se ele vai ter o prazer dele no Senhor. Eu não estou falando aqui de coisa religiosa, botar medo nas pessoas, de verdade. Eu acho que, como eu disse, tudo que é bom vem de Deus. Pelo andar da carruagem, a gente percebe que daqui para frente é só para trás. Saturação, exatamente. Vai ficar pior. E é por isso que hoje nós estamos sendo comissionados com essas mensagens que a gente está encontrando, inclusive, em comum aqui. Estou adorando a sua versão pastor Brunão, pregando. De verdade. Porque eu estou amando você, as coisas que você está falando, né? Você falar. E Deus está comissionando, Ele está dando mensagens para nós, porque existe uma necessidade dessa proclamação dessa mensagem para o retorno de Jesus e porque as coisas vão ficar piores. Sabe, tipo, Black Mirror?
Mas Vai, mas não Cara, tá longe. tem não coisa tá que longe. acontece ali que você já vê acontecendo hoje. Tem uns 5 episódios É ali inacreditável. que Você já tá fala, rolando. não vai acontecer. Faz o quê? Uns 5 anos que lançou isso? E que E hoje tá rolando. Já tá rolando. E que não tem como você assistir um episódio atrás do outro, né? Você assiste, fica uns 10 dias Não. pensativo, assim. É, ó. Não, dá um eu, negócio ruim. olhando eu e falou, cara, assisti tá acontecendo. 3 e eu fiquei mal, eu nunca mais assisti, Dá porque é um ruindade. trem que vai me dando uma agonia, parece que eu tô tendo uma premonição do futuro. Mas que eu de que vai colocaria ser uma assim, lentezinha é que volta no desesperador. passado, eu... E o Senhor está preparando a gente para isso. Mas o que eu estava falando? Fórmula. Exato, obrigada. Exatamente. Então, hoje em dia está muito misturado, gente. Está muito misturado. Mas graças a Deus que eu sei que não vai ficar misturado por muito tempo. Jesus, ele disse, né, que ele faria separação entre o bode e a ovelha. Ele mesmo faria essa ceifa. Então, eu tenho fé em Jesus, confio nele para essa separação acontecer. Então, quando a gente estuda a fórmula, a gente se coloca num lugar de controle. Mas quando nós estudamos Deus, que é aquela coisa, né? O que Deus gosta, né? Como que eu crio um lugar que honra Ele? Aí, respondendo a sua pergunta também, Medina, sobre, tipo assim, né? O que você diria aí sobre a adoração profética e tal? Eu acho que tem alguns elementos muito básicos, mas primeiro a própria natureza de Deus em nós. Então, mas você falou que é algo sobre os corações. Tal. Como fazer isso, então, na prática? Na prática. Uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração, eu vou falar primeiro do princípio, tá? Porque para mim sempre começa do princípio. Porque às vezes a gente fala de práticas, mas se a gente não entende o princípio por detrás, a gente começa a exaltar a prática e a gente acaba perdendo de vista os princípios. Mas uma das coisas que eu realmente percebi, foi um ensinamento com o Senhor nos últimos anos, até mesmo nesse desgaste, tipo, Deus, o que o Senhor quer? Né? O Senhor falou comigo, a fé, esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Bíblia, básico. Fé, esperança e o amor. O maior deles é o amor. Tá, Laura, o que isso tem a ver com a adoração profética? Bom, primeiro, o elemento de fé na adoração. Tipo, o que se parece uma adoração que tem fé? Qual é o som da fé? Porque a gente estava zoando, né? Tipo assim, a adoração profética é pegar o tambor, não sei o quê. Só que existe algo que acontece no lugar quando fala assim, vem aqui fulano então, puxa um tambor. E que todo mundo começa a tocar e o tambor ele tem uma cadência de ousadia, né? E ela começa a despertar o quê? Fé nas pessoas. Quando tem fé, isso aumenta as possibilidades do que acontece naquele lugar espiritualmente falando. Então, o elemento de fé. Existem formas que você pode tocar que traz expectativa ou não. Por exemplo, isso era uma das coisas bem práticas que eu lidava muito lá nos Estados Unidos. Como, às vezes, tem essa coisa de vamos usar track, né? Que é tipo VS. Uhum. Tá bom, beleza. Aí eu fui aí moída, tal. Moído, transpassado. Vamos lá, no VS. Aí, beleza. Não, mas no final flui. Tá, beleza, tá bom. Então, no final... então aí no final eu vou poder adorar. Enfim, aí tá bom. Só que, às vezes, o pessoal, eles estão ali tocando, mas, tipo, a fé, ela fala de expectativa. A fé, ela fala de compreensão das coisas que não se podem ver. Se você está ali, como músico, olhando para uma sala, vendo no natural, sou um músico... estou aqui cantando minha música, o pessoal está ali. Se você não tem nada além do natural de expectativa, você vai tocar como alguém que não tem expectativa de algo sobrenatural de Deus acontecer. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Uhum. Existe uma forma como músico que você toca, que pode transmitir fé, porque o músico, ele não é só alguém que executa. E, cara, isso é uma das coisas que eu mais desejo mudar. Por isso que eu... dou graças a Deus porque Ele está levantando apóstolos na adoração, porque nós temos que gerar filhos espirituais, músicos, que são ministros de Deus, não só músicos. Tangedores, porque o instrumento deles é uma extensão deles. E a adoração deles sai em forma de instrumento, mas é um coração.
Então, primeiramente, esse elemento de fé. O que eu tenho fé de que Deus faça nesse lugar? E como a América ela, geralmente é muito programado, a gente entra num condicionamento, numa mesmice, que vai rompendo com o espírito da fé. Ele vai tirando a fé das pessoas. Uma das coisas que eu vejo muito claramente na cultura ali do Upper Room, que eu observei, tem muito esse elemento de fé, que é tipo ousadia. Vamos ousar, do nada eles começam, o baixista começa a profetizar, do nada, no meio da música. Que é aquela coisa assim, que é uma coisa com expectativa. A fé, ela é projetiva, ela tem pegada, ela tem vontade. Faz sentido? Então, o elemento de fé na adoração, você tocar com expectativa é em Deus, né? Por isso que eu falei, vou falar dos princípios e não da prática, porque toque com vontade. Isso você pode criar toda uma série coach de como fazer isso e a intenção... Não é para sair eslepando no baixo, no meio do louvor, né? É, o lance não é a prática em si, mas é o elemento de fé. Eu estou vindo aqui, o que eu tenho fé para acontecer hoje aqui? Vamos orar aqui pelo culto. Deus, eu oro para que os olhos dos corações das pessoas sejam iluminados, como você falou, né? Na presença tem um download, transformação de vida, nananã. Um músico que ele não tem visão do que ele foi chamado para fazer, ele não tem como ser aquele que é anfitrião da presença, porque ele precisa entender que a função dele é uma função primordial como aquele que é anfitrião da presença para aquilo que Deus quer fazer. O espírito da fé, ele tem um som. Então, quando um músico começa a liberar com fé, você já viu a atmosfera de um lugar, tipo assim, quando existe fé? E aí uma pessoa começa, sei lá, a liberar algo e todo mundo percebe que tem algo naquilo e daí todo mundo já vem junto. Tá ligado o que eu tô falando? Aqueles momentos na presença? Que rola. É fé, cara. É fé. Agora, demanda manter o coração focado em Jesus e fé nele e ter também, né, uma ousadia que tá mirando no Senhor. Enfim. Agora, o próximo elemento é a esperança. Agora, esse elemento de esperança, a esperança ela parece com a fé, mas ela não é como a fé. A fé é a certeza do que não se vê, já é. Em Jesus nós temos todas as coisas, toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Pela fé eu já tenho acesso. Falei, fiz, aconteci. Pela fé. Mas a esperança, quando você só tem fé, mas você não tem esperança, muitas vezes você se decepciona. Porque você creu, mas você não esperou. A fé é agora, mas quando fé, esperança e amor, e eu vou chegar no amor, que é o maior. Quando fé, esperança e amor estão equilibrados, a sua fé não vai ser decepcionada. Porque a fé, ela pede uma espera, que é o elemento da esperança. Então, a esperança, ela tem a ver com paciência. A esperança, ela tem a ver com humildade. Porque quando você está esperando por algo, é humilhante, algo que não vem. Mas Deus não te falou? Não te deu aquela promessa? E você está lá esperando, crendo. Mas Deus não falou com você? E você está lá esperando, crendo. Eu me emociono porque eu tenho promessas assim. E é o teste. Então, é humilhante. Em inglês, a gente tem a palavra humbling, que não significa humilhante, mas é algo que te faz mais humilde, tá? Não é tão drástica quanto humilhante. Mas te faz mais humilde. Que é o termo que é usado, que Moisés fala em Deuteronômio, antes de todo mundo entrar na Terra Prometida. Ele fala, ele avisa, vocês ficaram 40 anos no deserto porque Deus queria humilhá-los. Algumas versões diz, mas no inglês diz torná-los humildes, para que quando eles entrassem na Terra Prometida, eles não se esquecessem, né? Não servissem outros deuses, que é aquele elemento da memória, que é aquele elemento de você esperar e deixar algo ficar bem aprofundado em você. Ok, como que isso se relaciona na adoração? A adoração profética, ela não só conta com a fé. Porque quando você está ali declarando, fazendo e ousadamente, blá, 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 vai chegar uma hora que você fala, como que a gente sustenta isso daqui? Ou para onde que a gente vai depois disso daqui? Ou já deu o clímax, Deus veio, o que a gente faz? E você honrar o Espírito de Deus e você seguir o rio, aquele fluir da adoração, requer de nós um elemento de paciência. Às vezes, existem alguns momentos de pausa
alguns momentos de silêncio. Selar. Não é sempre uma grande pausa. Não estou falando necessariamente que um grande instrumental é a solução. Mas, às vezes, entre uma frase e outra, às vezes eu estou ministrando, entre uma frase e outra, eu espero no Espírito. Às vezes eu estou liberando alguma coisa, eu espero. E os meninos, os músicos, caminham comigo, eles sabem. Uma coisa que, para mim, eu sempre converso com o baterista que tiver... Se eu estiver tocando com um baterista novo, eu vou falar. Com o meu, eu não preciso, porque ele me conhece muito bem e ele é muito paciente. Que é o lance, não cria um clímax falso. Porque a gente está aqui para honrar Jesus. A gente não está aqui para alcançar clímax emocionais, picos emocionais, que quebra tudo. Eu acredito... E que é fácil de fazer com a música, né? Exatamente, é arte, a gente sabe o caminho da roça. Vida com emoção total. Só que isso não é o propósito. A gente está ali para seguir o rio do Espírito. E eu creio que tem coisas poderosas que Deus vai fazer. Eu creio que vai ter clímax que a gente vai chegar. Mas vamos chegar juntos. Vamos fazer um reflexo honesto, real, do que acontece no Espírito, o que está acontecendo no natural. Que é lógico, que é subjetivo e tem a ver com cada um estar adorando com o seu instrumento. E aí a gente vai junto. Às vezes, e se o Gabriel, que é o baterista que mais toca comigo aqui no Brasil, se ele tocar algo e ele crescer, hoje a gente já se conhece e honra bastante para eu seguir ele. Entende? Porque a gente honra uns aos outros. Isso é o ideal. Sabe que ele não está vindo ali só para dar um show. Exato. Por quê? Porque a gente já sabe que conhece um ao outro na questão da paciência, na questão da espera. Então, eu relaciono esperança com isso. A esperança, ela não força algo que não é. Ela espera. Sabe, existe uma mansidão na esperança. E eu estou falando de uma atitude de coração, não estou falando de música calma, não estou falando disso. Eu espero que o pessoal esteja entendendo também, que é um elemento da fé, de ousadia de fazer, mas o elemento de saber quando não fazer. Você não precisa ficar quebrando o tempo todo, você não precisa estar ungido o tempo todo. Na verdade, eu já vi silêncios que foram tão ungidos. Eu estava vendo esses dias um vídeo do Jeremy Riddle, nos tempos antigos da Bethel, e eles entram tipo nos pads assim, e ele começa a orar em línguas no microfone, mas bem meio longe, e capta só o som dele, tipo assim, de longe, orando. Cara, que presença! Porque é aquela espera, aquela paciência, aquela misturada com a fé do tipo, não é um medo de perder a atenção das pessoas, não, as pessoas vão desengajar, que é muito discurso que eu tive que conviver nos Estados Unidos, que é aquela coisa, não, pensa na pessoa que vai desengajar, porque eles não... Só que daí você está pegando o nível mais baixo e o nível é sempre baixo, porque você está nivelando na base do imaturo. E você não eleva as pessoas para a presença, entendeu? Isso é muito perigoso. Então, o fator da paciência. Fez sentido? Agora, o fator do amor, que ele diz que é o maior. Então, é o maior. Que é o seguinte. Faith, Hope and Love. Hilson tem um... Faith, Hope and Love. Tem as camisetas. Nossa. Olha, eu prefiro ter no coração do que ter a camiseta. Nossa. Eu acho que a gente tem bastante camiseta. Só falta ser real, né? Só um detalhezinho, né? Só um detalhe. Bom, o amor é um dos principais elementos que eu percebi. Por exemplo, quando eu entrei para liderar lá, como eu disse, foi um processo assim, né, de eu também ganhar respeito como líder, entender, honrar a cultura de todo mundo, mas também trazer algo novo e ser respeitada nisso. Foi um processo ali de anos. Graças a Deus, como eu disse, tive equipes incríveis, mas um dos elementos era a gente não tinha muita unidade. Como escola, cada um estava fazendo as suas próprias coisas e estudava de manhã, a gente encontrava de manhã e, às vezes, as reuniões eram um pouco impessoais, você nunca cria relacionamento. A cultura americana ela é mais individualista, então você chega, você bate seu cartão e você vaza. E não tem aquela coisa de, tipo assim, e aí, quem é você? O que você faz? Cara, como está sua esposa? Essa coisa é bem Brasil. E eu sabia que isso não ia rolar se a gente quisesse realmente adorar Jesus juntos, valendo. Porque tem que ter um nível de amor, tem que ter um nível de intimidade. Você não precisa ser, tipo assim, um melhor amigo, mas fluir no amor. Pode ser uma música que eu nunca conheço, mas se a pessoa ela tem aqueles elementos, que eu já vou falar quais são, que são elementos que refletem amor, você já consegue fluir, honrar Jesus junto daquela pessoa.
Então, eu comecei a muito trabalhar nesse quesito de, tipo, da honra. Tipo assim, é aniversário do fulano. Meu, eu sei que isso pro brasileiro, isso é de praxe, né? Tipo assim, aniversário, a gente faz um auê com a pessoa, compra um bolo, faz uma coisa. Só que lá era tipo assim, fulano, aniversário, amém, que legal. Tipo, e aí não, a gente começou a, tipo, eu passava lá na Target, que é o mercado lá bem legal, americano, que tem várias coisas de festa. Aí pegar a balança, que é aniversário do fulano, que é o guitarrista, eu lembro até hoje. A gente, vamos todo mundo depois do culto comer taco mexicano com o fulano. E, tipo assim, gerar essa questão de relacionamento. Essa é a solução para todas as coisas? Não. Isso é uma semente para o amor. Por quê? O elemento do amor, ele traz confiança. Eu sei que isso é básico, mas é que no Brasil, às vezes, é tão comum o pessoal já ter uma química que a gente não percebe o quanto isso é um elemento importante da nossa cultura e também afeta o nosso estilo de adoração, que é o lance do cara estar ligado no que o outro está fazendo. E ter uma facilidade de seguir um ao outro na adoração. E isso tudo era para gerar o quê? Relacionamento, confiança, para que quando a gente subisse, a adoração do fulano e do ciclano fosse algo que eu pudesse honrar. Se ele está fazendo coisa X ou Y, eu, primeiramente, prestar atenção no que ele está fazendo e demonstrar unidade para aquilo que ele está fazendo. Muita gente fala de unidade. O que é unidade? Unidade é amor. Unidade é um elemento do amor. Por que Deus ele se move na unidade? Porque é amor e a natureza dele é amor. Quando eu amo, eu escuto, eu ouço. Tipo, a escuta ativa é uma das maiores formas de você demonstrar amor. E é uma das formas mais raras de amor hoje em dia, de verdade. A escuta ativa. Eu não estou falando de uma escuta meio... Sente e ouve, né? Uma escuta ativa. Para mim, na verdade, às vezes até eu sinto falta disso. Eu sinto falta disso no Brasil, às vezes, quando eu venho. A gente tem a cultura de interromper um ao outro, né, quando o outro está falando. O que é escuta ativa? A escuta ativa, ela não é uma escuta passiva. E aí existe também uma escuta que ela é uma mescla de passiva e ativa. Na verdade, todos os tipos de escuta fazem parte da nossa vida. Por exemplo, vai ter, para quem tem criança, nem sempre tudo que a criança fala, você está prestando atenção em tudo que ela está falando, né? Às vezes ela fala assim, pai, eu fiz não sei o quê, não, daí você está assim, você meio que escutou, não foi uma escuta ativa. Você não parou para... E fez parte. Na verdade, é até importante, eu li num livro, eu gosto muito de ler coisas relacionadas a... Meio que você escutou, mas não ouviu, né? Tipo assim, escutou, mas não ouviu. Mas, inclusive, eu gosto de ler sobre questão de psicológico, formação, blá, blá, e tem um cara muito bom que eu li, e ele fala que, na verdade, faz parte até da formação da criança ela entender que nem sempre ela vai ter uma escuta ativa. Porque ela está ali competindo pela atenção dos pais, que também têm outras responsabilidades. Então, a gente entende que nem sempre o tempo todo a gente vai conseguir dar uma escuta ativa para as pessoas, que são aquelas conversas, olho no olho. Só que isso ficou cada vez mais raro, né? Faz sentido? Então, é isso que seria a escuta ativa. Na adoração, a escuta ativa é você realmente ouvir o que os músicos estão fazendo. Isso é amor. Ouvir o que... Tipo assim, lógico que existe uma escuta básica. Para quem é músico, você tem que escutar. O baixista, para seguir o kick o bumbo do baterista, ele tem que ouvir o bumbo para sincar com... Né? Tipo assim, você vai ter uma escuta básica para quem é músico. Só que quando você está fluindo no rio de Deus, quando você está fluindo na adoração profética, essa escuta ativa ela se torna mais importante ainda. Porque você está se colocando num lugar sensível, vulnerável, para realmente escutar o que a pessoa está liberando. E talvez a pessoa esteja só fazendo um feijão com arroz ali para dar um suporte, mas às vezes a pessoa ela pode estar iniciando algo. Né? Como na equipe de adoração, assim, a banda, a gente fica transitando entre os dois papéis, né? Nós às vezes iniciamos e às vezes seguimos. Iniciamos e seguimos. O líder de adoração, como cantor, muitas vezes ele inicia mais, mas não necessariamente. O baterista pode iniciar algo, a guitarra pode iniciar algo, e quando você está escutando ativamente, você pode entrar e se submeter àquilo que o outro está fazendo. Isso, na verdade, é o que a gente chamaria de concordância ativa.
Escuta ativa e concordância ativa. É amor. Porque eu posso muito bem, tipo assim, nem ouvir direito ou nem concordar. E, na verdade, pode ser que alguém faça algo que eu estava sentindo outra coisa e a gente escolheu outra coisa. Tudo bem, faz parte. Você está fazendo escolhas ali e a gente se honra. A gente é esse elemento de amor porque existe esse elemento de honra, de escutar uns aos outros. Então, a gente começou a fazer muito isso lá no que eu busquei implementar e ensinar para o pessoal, que é do tipo, realmente escutar e concordar. Às vezes é literal, do tipo, a gente fazer uma melodia ali, né? Tipo... Aí a guitarra respondia... E, tipo, ou a guitarra fazer um solo e depois a gente criar um coro espontâneo em cima. Ou então a gente está cantando algo e o baterista na caixa começar a acentuar na mesma forma que as sílabas estão acentuadas. Daí você pode falar assim, nossa, mas que específico. Cara, Deus, ele ama isso. Eu não sei explicar. Ele ama quando os filhos dele estão amando uns aos outros na presença dele. Deus vem. Eu não sei todas as respostas sobre como a adoração profética deve funcionar, mas eu vi e atestei esses elementos. Fé, esperança e o amor. E o maior deles é o amor, porque é a submissão, é a honra um ao outro, é um ambiente seguro para errar. Muitas vezes lá eu queria ser ousada, mas eu sentia que as pessoas não iam vir naquilo que eu tinha para liberar. Isso é triste, mas faz parte. Às vezes você tem que não lidar com essa frustração, vou falar assim, entre aspas. Né? E eu sou dependente, não adianta eu querer ir. Na verdade, eu ia, às vezes, até além da conta, mas às vezes você tem que entender que tem coisas que você não vai conseguir liberar sem concordância. A concordância, ela é muito importante para liberar coisas no espírito. Quando, né, a palavra diz, é um princípio da palavra, se dois ou mais concordarem. Então, você precisa da concordância. É até uma regra divina bem perfeita, porque nunca é na base de um só. Quando 2 concordam, 3 concordam, aí é realmente a coisa... Então, a unidade, o elemento do amor é muito importante no quesito de criar um ambiente e um contexto para facilitar a presença de Jesus no nosso meio, através da adoração. Não sei se isso responde... Vamos fazer um corte disso e vender no Hotmart, né? Ué. Arrasta pra cima. Conta tudo que... Você já deu todos os passos. Crônicas 25, né? Fala ali que os filhos de Asaf, Emã e Jedutum foram escolhidos para profetizarem com seus instrumentos. E aí, tiro 3 coisas bem legais ali. Primeiro, que os filhos, né? Então, isso fala de paternidade, isso fala de... Vamos trazer hoje para agora. Isso fala de você realmente ter a revelação de Deus Pai, né? Asaf, Emã e Jedutum, a tradução do nome deles vira uma frase, que é ajuntadores de fiéis para o louvor. E quando fala, eles foram escolhidos, ou seja, tinha filhos de outros também, mas por que só os filhos deles foram escolhidos para profetizar com seus instrumentos? E o que seria o profetizar com esses instrumentos ali, no literal, ali na tradução ali, sai assim, essa é a tradução do hebraico ali. Tocar sob influência do Espírito de Deus. Muito bom. Algumas outras traduções pega até uma palavra que para a gente é uma palavra um pouco pesada, que fala tocar sob possessão do Espírito. Uou. De Deus. Tem hora que parece que é mais possessão mesmo. Você sente assim o temor de Deus ali, o negócio é mais forte que você. Exato. Já vive esses momentos aí. Chega a vibrar o interior. Exato. Então, é muito doido, né? Tipo assim, é como um pai que está ensinando o filho a fazer o prato favorito do pai. E fala assim, agora eu quero isso, agora coloca isso. Sim. Então, sobre a própria influência. E o doido é que alguns têm... alguns podem olhar isso e falar assim, nossa, eu não fui escolhido para isso. Porque o texto está dizendo que eles foram escolhidos. Outros falam assim, não, eu fui escolhido para outra coisa, tal. Só que o texto original, que é base para a gente sobre escolha, que é muitos são chamados e poucos escolhidos, o original ali diz... Muitos são chamados, mas poucos participam. É que a nossa tradução chegou. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não, na verdade. A gente está falando que muitos são chamados, mas poucos participam. Ou seja,
quem te torna escolhido é a sua resposta de querer participar daquilo que o Senhor está fazendo. Concordo. E esse De querer participar esse texto daquilo é distorcido até onde não dá mais, né? Esse texto. Então e essa é a base de tudo. E para mim, o reflexo de uma adoração profética está em Isaías 6. Naquilo que Isaías, olhando para o céu, ele vê os céus abertos. E o que ele vê nos céus, para mim, reflete totalmente tudo que você está falando aqui, tudo que a gente acredita como adoração profética. Quando ele diz, então ele olha e ele vê ao redor do trono, eles estão olhando uns aos outros, toca o pão do amor, e eles estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e agora vem aquilo que está sendo declarado aqui em cima, a sequência do que eles estão cantando e declarando fala sobre a terra. E toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, eu estou apontando para ele e o reflexo da manifestação dele atrai algo para a terra. Então, santo é o Senhor, mas toda a terra vai... Ou seja, estamos entregando algo a ele, estamos estabelecendo algo a ele, só que, de repente, no momento de contemplação de quem ele é, tem algo para a terra. Tem glória para a terra, tem uma mensagem para a terra, tem uma atmosfera para a terra. Então, é o bem raso, assim, do enquanto me pergunta... Foi a resposta mais longa que eu já vi acerca de uma... Que adoração profética? Quando eu estou, às vezes, me na correria, eu falo, cara, o mais básico... E foi quem mais soube explicar. Cara, o Senhor é santo, estamos apontando para ele, e conforme apontamos para ele, do trono dele, tem toda a terra está cheia da tua glória. Logo na sequência, tem algo sobre a terra. E cada dia também vai ser uma coisa diferente. Essa glória vai se manifestar de uma forma diferente. Quando a gente fala de glória no Velho Testamento, estamos falando de Kavod, estamos falando do peso da presença ao qual a gente não consegue ficar de pé, ao qual a gente não consegue... Só que na Nova Aliança, para a palavra glória, a glória é doxa. Mudou só de hebraico para grego? É a mesma glória. Só que doxa significa opinião de Deus. Uau. Ou seja, é a mesma glória. Porém, em alguns momentos, ela vai te derrubar no chão e vai te desabilitar o teu ministério. Porém, em outros momentos, ela vai te deixar de pé, mas ela vai transformar a tua mente. Uau. A opinião de Deus nos transforma. Com certeza. Então, é a mesma glória. Uau. De repente, e saber mergulhar, identificar e saber aquilo que ele está fazendo, movendo. E tá sendo incrível. E como é que foi Eu fiquei com uma coisa desde o início lá para perguntar, dentro daquilo que você estava falando, até ficou um pouco para trás. Quando você falou você começou falando das principais diferenças e tal, e você acabou falando dessa competição meio que da excelência ou não sei se seria essa palavra, do perfeccionismo. Do perfeccionismo com a presença, né, desse choque. Eu queria saber o porquê disso, porque, por exemplo, eu lembro que um tempo, história de todo brasileiro, né? Qual que era o nosso sonho? Ter um instrumento top, ter um bom prato, os violões, ter instrumentos de qualidade, equipamentos bons, nossa, gringos e tudo mais. E eu lembro que uma época a gente conversava muito sobre isso, assim, tem 12, 13 anos atrás, a gente conversava muito sobre isso, assim, e era não tão tinha distante. Um P10 bom. Era tão distante da gente essa... E eu lembro que a gente conversava tanto a respeito disso, a gente via os ministérios de fora, a primeira coisa que chamava atenção era, nossa, as equipes, os caras. E, de repente, vinha a banda X tocar e falava, mano, olha o ampli, olha e tal. E a gente ficava tanto... Né? É o playground do músico, né? E aí eu lembro que 2 pessoas chegaram e entregaram uma palavra pra gente. Inclusive, uma foi o irmão do Medina. Ele é muito de Deus. Diferente da família. O irmão dele. O Rodrigo. Ele é uma benção. Ele é uma benção. Poxa. E eu lembro que... e a palavra foi bem similar. Foram 2 pessoas que entregaram a mesma coisa. Falaram assim, cara, Deus mostrou vocês assim, coberto de ouro. Eu falei, Maranata. Pode ser agora. Assim, e vocês tinham muitos equipamentos. Assim, vocês tinham o melhor que existe na Terra, vocês tinham. O melhor do melhor, vocês tinham assim, ó, de sobra. E aí, a hora que meu coração já falou, nossa, glória a Deus. Aí o cara falou assim, mas o Senhor me mostra que vocês não ligavam para nada disso. Amém. Não, assim, vocês não se importavam nem um pouco com isso.
Eu lembro que eu cheguei na banda, Morada já existia. Aí eu reuni os meninos e falei, ó, Deus deu uma palavra assim, todos os caras, nossa! Eu falei assim, só que a prova que realmente é uma palavra profética, tão para daqui a um tempo, é que a palavra fala que a gente não se importava com nada disso. Os caras, nossa. Porque naquele tempo... Eu falei assim, e hoje é o quê? Eu falei assim, exatamente o que a gente se importa. Nossas conversas são sobre isso. A alegria de receber uma palavra dessa é sobre isso. Aí, esses dias, eu estava olhando, né? Tipo assim... Alguém chegou assim e falou assim, mano, olha as coisas... Aí que eu fui olhar assim e falei assim, caraca, se cumpriu, eu nem vi. Do teu violão. E a gente nem... Não, tipo assim... Não é realmente nada assim, tipo assim, que a gente deve se apegar. Aí é onde vem a minha pergunta. Aonde vem essa competitividade você sente com relação à presença deles? É por querer ser e ter as coisas melhor? Ou às vezes é por causa de um excesso de conforto? Por ser tão acessível às coisas que daqui a pouco eu queria entender... Não estou querendo que você volte totalmente naquele assunto, Não, mas assim, é eu tive essa dúvida. Eu senti que eu não tinha arrematado mesmo. É bom a gente falar. Eu acho que é bem mais relacionado ao excesso de conforto. E também a natureza humana. Quando a gente fala da carne, todos nós temos uma carne, né? E é a carne... Nós não somos a nossa carne, nós somos nascidos de novo em Jesus, somos espírito, né? Temos uma alma, habitamos num corpo. E esse corpo ele tem algo que chama carne, que faz resistência às coisas do Espírito, está dentro de nós. Isso nos relembra que nós somos corruptíveis, que nós precisamos de um Salvador, e nós fomos salvos no Espírito, estamos, como o Luciano Subirá ensina, né? Estamos sendo salvos na alma, que é nossas emoções e intelecto, e seremos salvos no nosso corpo, que é quando Jesus voltar, nosso corpo vai ser glorificado e nós não seremos mais corruptíveis. Agora, enquanto estivermos neste corpo corruptível, nós teremos uma carne, que é aquilo que resiste o que é espiritual dentro de nós. A palavra diz que quando nós alimentamos a carne e vivemos conforme a carne, nós estamos semeando para a destruição. E quando nós vivemos pelo Espírito, nós estamos semeando para a vida. Agora, a carne, a natureza carnal, ela tem 3 aspectos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou ostentação de bens, que, né, a carta de João fala, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, amor ao Pai não está nele. Não tem como amar o mundo ao Pai. Porque tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba de bens. Não procede do Pai, mas sim do mundo. Aquele que caminha nessas coisas perece, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque eu simplesmente acho que é um aspecto da carne. Eu acho que é uma tendência carnal que a gente deixou proliferar. E eu mencionei isso porque, até quando a gente fala de pecado original, né, Eva no jardim, fala que ela viu e o fruto era bom ao olhar, ela percebeu que seria apetitoso ao paladar e também proveitoso para adquirir conhecimento. Ou seja, concupiscência dos olhos, viu, concupiscência da carne, vai ser prazeroso, e proveitoso para o conhecimento, ou seja, soberba da vida. Vai me assoberbar o conhecimento. Então, toda sorte de pecado cai entre essas 3 categorias. O prazer com os olhos, por isso que a gente está assim, né? Fazendo assim, né, no celular o dia inteiro. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, aquilo que é prazeroso para mim. A palavra diz, né, que eu peco com os meus membros na carne. E soberba da vida, que é o quê? A pessoa ela quer ser rica, ela quer mostrar a viagem tipo assim, né, sei lá, da Maldiva, nada errado de ir para a Maldiva, gente, mas eu estou falando assim, aquela coisa de quando é ostensivo, quando você coloca sua identidade naquilo. Isso é viver na carne, o mundo vive na carne, Hollywood vive na carne. O ser humano, longe de Deus, vive na carne, ele está sendo movido pela carne, que é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Uma pessoa que não é nascida de novo, não conhece o reino de Jesus, ela provavelmente vai viver movido por essas coisas, porque ela não vai encontrar um propósito de vida fora disso. Ela vai ser movida pela sua própria natureza carnal, que vai ser sempre movida por aquilo que é prazeroso e gostoso e lindo, e também me dá um status, né? Me permite ter um senso de superioridade. E, geralmente, isso está atrelado à inferioridade, né? Porque se você precisa de algo para se sentir superior, é porque, naturalmente, sendo só você se sente inferior. Por isso que eu
Eu amo o tópico de paternidade de Deus e identidade, porque sara e vacina, né, de muitas coisas relacionadas à carnalidade, porque quando você conhece o amor de Deus, essas coisas elas perdem seu poder. Mas voltando para o contexto de adoração, gente, desculpa, eu sempre volto de uma coisa mais teológica, tá? Porque é assim que eu funciono na minha cabeça. Por que eu falei sobre essas coisas? Porque, naturalmente, nós já vamos ter essa tendência na carne de querer uma coisa bem bonita, bem, sabe, perfeita, sabe aquela coisa, aquela produção maravilhosa. E, de novo, eu não acho que é errado, eu acho que a produção tem que servir o propósito. Eu acho que o equipamento bom ele tem que servir o propósito. Só que o problema é quando a gente fala, não, é excelência, é para Deus. E quando a gente vê, a gente já está enredado nessa coisa que é a aparência e os likes e o show, e não tem espaço para Deus. E, tipo assim, é tudo tão contabilizado. E, de novo, o problema também não é o aspecto do tempo. Eu acho que a gente estava falando aqui, né, sobre construir um lugar para a presença de Jesus, ou como se mover no profético. Tem vários elementos, né, de amor, de fé, de esperança, como eu falei, o elemento da escutativa e tal. Mas quando o vídeo é mais importante, quando o resultado final... Não, por exemplo, eu conheço pessoas que passaram por grandes ministérios de adoração e tiveram que sair, porque uma vez eles eram muito proféticos, abriram o caminho, na verdade, historicamente, na questão da adoração, e aí chegou uma forma de liderança nova, estava muito estourado, não, para ir para a rádio a gente não pode fazer espontâneo, e aí vai cortando aqui, vai cortando ali, e eles saíram. Não estão mais. E são as pessoas que mais são radicais com Jesus e não negociaram essa coisa. Você realmente ter o apreço por Jesus acima de todas as coisas. E, de novo, isso vai te custar dinheiro, às vezes vai te custar reputação, às vezes vai te custar muitas coisas. Mas quando as possibilidades são muitas... o dinheiro é abundante, os equipamentos é abundante. De novo, nada de errado, é bom. Jesus ele quer tanto assim, equipar a igreja dele, aqueles que estão com o coração fixado nele, porque ele pode dar algo que não vai se tornar um novo Deus daquela pessoa. Né? Você crê que pode sempre usar esses elementos com equilíbrio na adoração? Você crê que pode? Tem um livro que eu quero recomendar para todo mundo que está assistindo, Vona, que se chama O Reset, que é um livro do Jeremy Riddle, que foi traduzido para português. Eu li lá nos Estados Unidos quando tinha ainda saído em inglês. E ele é, para mim, uma voz profética assim, tremenda, muito ousado, porque ele falou sobre coisas que são recentes. No Brasil chegou como De Volta à Essência, não é? De Volta à Essência? É isso? Acho que é. É verdade, isso mesmo. É o The Reset em inglês. E ele fala abertamente, ele, né, fez parte assim, de movimentos de adoração bem proeminentes, da Vineyard, da Bethel, e agora ele está em outro contexto, está numa igreja local. Ele voltou para a Vineyard, Anaheim, não tá? Na verdade, ele voltou para a igreja Vineyard, mas não para a Vineyard como ministério de música, porque nem existe mais, eu acho. Mas a igreja em si, ela se tornou uma outra igreja, ela já não é mais Vineyard. Ela é uma antiga Vineyard que se tornou Dwelling Place, que é um outro nome, novo nome. Tá. Porque a visão e eles já estão em outro lugar. Honram o histórico da Vineyard, mas é outro lugar. Então, ele está pastoreando no contexto local. Começou a fazer contexto de sala de oração, que é um outro rolê aí. Depois, se der tempo, eu conto que no CFNAI, por fim, eu saí da adoração e eu fui para a sala de oração. No meu último semestre lá, que é algo que Deus já estava falando comigo, inclusive através do livro do Jeremy. Ele expõe muito essa questão, que é a questão do líder de adoração flertar com uma vida de celebridade e o quanto isso é perigoso, como o contexto de show não pode se misturar com o contexto de culto e do adorador não pode se misturar com o conceito. É aquela coisa, aquela glória, sabe? É muito perigoso, é muito sutil. E ele traz muita linguagem, então recomendo muito, se vocês, né, se interessaram ali, o pessoal que está ouvindo, assistindo, por esses assuntos que eu tenho falado, sobre pureza, adoração e tal, eu recomendo muitíssimo esse livro. E uma das coisas que ele fala... Eu não terminei
ainda, mas É bom demais. Eu chorava em todos os capítulos, assim, todos os parágrafos, na verdade. É um negócio que até hoje eu coloco o audiobook, que é ele gravando, tipo assim, ele falando, e ele fala com maior zelo, assim, né? Tipo assim, em inglês. Aí eu fico impactada, às vezes eu pego leve, porque eu não consigo ficar normal ouvindo, porque é muito o que está no meu coração. E uma das coisas que ele fala, que traz uma linguagem muito clara, graças a Deus, porque é um assunto delicado, a gente não está tentando condenar ninguém, entende? Aqueles lá, porque também a carne também gosta de criticar, né? Então a carne também vai virar e falar assim, porque eles, não sei o quê, artistinha, porque essa é a versão... Como escrita não carrega tom de voz... É verdade. Os primeiros capítulos ali, para mim, eu tentava ler imaginando tom de voz e eu ficava... Cara, tá bem ácido isso aqui. Tá bem ácido. Mas para o contexto da América, bem necessário. Eu não sei se o impacto na nossa realidade, se as pessoas conseguem sentir da mesma forma, mas para mim, depois de estar lá há alguns anos, eu percebo que precisava dessa coisa bem cirúrgica, ele precisava cortar algumas coisas mesmo. Mas, de novo, a gente não está falando para criticar ou para denegrir, porque todos nós, né, de novo, somos suscetíveis à natureza carnal. E o que nós estamos tentando resguardar é que não construamos algo ao redor da carne. Não construamos algo ao redor da concupiscência dos olhos. Porque se eu estou tentando atrair pessoas, atrair números por meio da natureza carnal, que apela para o prazer, para a coisinha gostosinha, para a concupiscência dos olhos, ela se alimenta dos olhos, da beleza do artista, eu estou cooperando para que a pessoa seja atraída pela carne, não pelo espírito. E isso é muito errado, isso é uma grande inversão. Eu estou criando um ídolo da adoração, quando, na verdade, a adoração genuína é o oposto. É você destronar ídolos para que apenas um Deus seja colocado como Senhor. E quando a pessoa ela é idolatrada, quando o talento da pessoa é idolatrada, quando a roupa da pessoa, a beleza, a desenvoltura de palco da pessoa é idolatrada, quando as músicas hypadas são idolatradas, agora essa música ela tem um som. Tudo isso são ídolos. São coisas que estão roubando pessoas de olhar para Jesus. Conectar o coração com Jesus. Eu lembro de ter uma experiência, uma visão num culto de domingo lá no Upper Room. Eu lembro o Matt Gilman estava lá ministrando junto com eles e eu nem lembro direito o que eles estavam cantando. Mas... Ele está lá agora? Não, ele foi visitar. Tá. Ele está na América, mas não em Dallas. Ele apareceu lá naquele domingo. E começou uma ministração e eu vi um altar que era tipo o altar da igreja, tipo o púlpito da igreja, mas que tinham vários outros altares. E tinha várias estátuas e coisas, e eram uns altares estranhos, era como se fossem ídolos em cima do altar. E eu caminhava em meio deles e me dava um desespero, assim. Porque eu falava assim, gente, mas isso é feio, sabe? Eram umas estátuas feias, era uma coisa... Ídolos, assim, é feio, né? Quando você vai para essas coisas tipo da Ásia, Tailândia, é um negócio assim, até gride, pesado, assim, né? Pesado. E nessa visão era pesada, eu via assim, e era o púlpito da igreja. E era, tipo, esses ídolos, e eu senti o Senhor falando, ainda existem muitos ídolos, e eu passeio no meio da igreja... E eu tenho que conviver com esses ídolos que estão no altar. Num altar que era para ser para o Senhor, existem outros mini-altares para outras coisas. Isso é muito forte, isso é muito, muito sério. Eu acho que a gente ainda está entendendo o que são ídolos, tá? Porque a gente fala de idolatria, muitas vezes a gente pensa... na idolatria de imagem da Igreja Católica, ou né, quando a gente fala de idolatria, a gente pensa em imagem, de fato, estátua. Mas idolatria, na verdade, é tudo que eu coloco, a minha expectativa de obter vida daquilo, né? Que é da onde a mentira original, que gera o pecado original, onde isso acontece, que é a serpente dizendo para Eva, será que Deus disse mesmo o que ele disse? Não. Se você pegar desse fruto aqui, você vai saber algo tirar de contexto, né? É um engano. E é um engano a respeito da natureza de Deus. Porque a partir do momento que Eva fala, não, se eu tomar esse fruto aqui, realmente eu vou saber algo que Deus não quer. Se Deus é um Deus que está retendo algo de mim, então ele não é quem ele diz que ele é. Então, eu tenho que tomar um fruto fora de Deus, eu tenho que me alimentar fora de Deus
Porque se eu fosse apenas confiar nele e me nutrir nele e obedecer a ele, eu vou ser passado para trás. Então, o diabo ele distorce a nossa revelação de Deus, assim distorcendo o meu senso de identidade. Porque agora eu sou órfã, eu não sou alguém que está descansando e obedecendo e seguindo a paternidade de Deus. Eu tenho que descobrir o que eu preciso fazer nos meus próprios recursos, né? Agora, enfim, isso aí é todo um desvio aqui da conversa. Mas eu digo isso porque... tudo aquilo que nós acreditamos, então Deus, será que Deus é capaz, ou Ele quer me dar, ou ser tudo que eu preciso? Quando isso é questionável, eu vou buscar em outras coisas. Por exemplo, aquela coisa que a gente falou, né, de subir para ministrar adoração, aquela sensibilidade ao Espírito Santo, aquele frio na barriga, aquele discernimento, aquela paciência, aquela humildade, todas essas coisas, elas custam algo. E quando você está dando resultado, dando like, é muito mais fácil, muito mais confortável. Muito mais confortável. As pessoas te aplaudem, tudo muito lindo. Você agora tem um designer de roupas e você parece lindão, com concupiscência dos olhos. E aí as pessoas ficam cada vez mais viciadas nessa coisa. Existe uma plasticidade, existe uma camada carnal assim, que tomou conta da área da adoração. E isso, até biblicamente falando, é o que eu estou dizendo. É você apelar para a natureza carnal das pessoas para conseguir subir os seus números, né, que é ser estudante da fórmula, ao invés de ser estudante de Deus e fazer aquilo que honra Jesus e pagar o preço. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais aquilo que a gente recompensa, é muito superior daquilo que nós vivemos e podemos experienciar e ter em retorno de Deus do que quando nós fazemos as coisas da carne. Até porque, né, o futuro vai dizer, a eternidade também vai dizer o que foi uma obra de palha, o que foi um metal precioso. Agora, para responder sua pergunta, Vona, sobre essa questão do tipo assim, nós podemos usar a produção. O que o Jeremy fala, que eu acho que é bem útil, a forma como ele expressou, nós podemos, contanto que você tenha uma faca no pescoço dessas coisas e você esteja pronto a usar essa faca na medida que aquilo roubar o lugar da essência da adoração. Então, quer usar, usa, mas saiba que isso precisa estar na posição de serviço. Por exemplo... Precisa ser um escravo, essa produção toda. Isso serve à adoração, e não a adoração serve a outra coisa.